Olá, saudações a você. Participe do nosso canal do YouTube, acompanhe a gente na Rádio CBN diariamente com o nosso programa e entre em contato conosco. Se inscreve no nosso canal, vai lá, dá o like, o joinha, participa, sugere, enfim, nós estamos aqui para tentar atender você dentro do possível. Ira Caldeira conosco hoje no nosso bate-papo. Ira, tudo bem? Como diz, tirando que tá ruim, o resto tá bom. Acho que nesse tempo tão complicado, eu não sei, eu sou sempre muito sincero, vou dizer, se eu falar assim, tá tudo bem, é mentira. Mas só o Mas fato, tira geral que tá ruim, o resto tá bom. mas só o fato de dizer que tá bem, a gente já fica contente, né? E eu acho que nesse tempo, assim, quem tá vivo comemora. Quem tá vivo já tem que comemorar, então tá tudo certo. Verdade. Mas olha, tal qual para os seus colegas, eu creio que esses últimos 2 anos não foram fáceis não, né, Ira? Tempos difíceis, bem difíceis. Cantores, músicos, artistas, tudo deu uma travada, não foi, Ira? E aí a gente fica imaginando assim, pra pessoa que tem um trabalho, que já sentiu aquele baque, às vezes aquela necessidade de não poder sair para determinados lugares, aquela necessidade de máscara, às vezes aquela coisa O aperreio, né? o aperreio quando apertava mesmo, tipo assim, não pode nem, não é para sair de casa, então, mas podia sair para ali, enfim. Agora você imagina para nós, que estávamos no palco, estávamos cantando, que estávamos fazendo coisa, e daí a pouco, e a gente não teve alternativa nenhuma, né? A gente não teve nenhuma válvula de escape, a não ser depois essas histórias assim de fazer live e tudo, mas não e Você aparece, mas financeiramente não dá também aquele retorno não dá desejado. questão financeira, não essa dá questão para financeira. sustentar a equipe. E outra coisa é o prazer que a gente tem de estar no palco. Aquela live ali, você não tá vendo o olho de ninguém, você não tá vendo a expressão de ninguém, se a pessoa tá gostando, se tá feliz, se não tá. E essa é a troca que a gente precisa, né? A resposta que a gente precisa. Mas travou mesmo, você travou nesse período, nada de shows, não fez? Nada, absolutamente nada. Caramba. Nada. Ira, e como é que se administra isso? Porque tem uma equipe, não é? Você tem um músico, você tem a produção, você tem um balé. Como foi que você administrou esse período aí? Olha, Aldo, eu sempre falo assim, Deus é muito generoso comigo. A gente estava saindo de um carnaval que tinha sido muito bom para toda a nossa equipe. Assim, nós trabalhamos todos os dias e teve, por exemplo, a terça-feira de carnaval nós fizemos 3 apresentações. Certo. Então, assim, aí eu falo assim que nessa... Então foi bom, porque nós saímos, assim, tranquilos nesse sentido. A gente sabia, assim, que tinha uma por um tempo a gente queimar, tinha... Né? Exatamente. E, na medida do possível, assim... Não é suficiente, mas não pode ser negado também que é uma tentativa que ajuda, essa coisa do auxílio que rolou de São João, do governo, da Prefeitura do Recife. Vocês vivem disso? Mas aí acontece uma situação, aparece um auxílio, não sei o quê. Assim, eu tive todo o cuidado de repassar tudo para minha equipe. Não tem um músico meu, inclusive assim, músicos assim, que não são da minha equipe, mas que tinham, de repente, durante o carnaval, tinha ido substituir alguém. Eu lembrei daquela pessoa naquele momento, porque eu sei que aquela pessoa não tem um fixo, é free. Então ele não teria ninguém assim, para né? responder naquele momento por ele. Então, assim, eu sempre falo assim que o que é dividido, sabe, se você fracionar assim, uma hora parte disso volta para você e aquilo ali, o giro é muito mais honesto, muito mais interessante. Assim, né? Então a gente fez assim, de forma que passamos todo mundo, sobrevivemos, eu e toda a minha turma. Entre mortos e feridos, todos sobreviveram, né? Agora você tem um retomada desse processo, não é? É lento. Você entende que vai demorar ainda um pouquinho a pegar aquele ritmo do passado ou não será como antes, Ira? Eu não sei, de fato, te responder, Aldo. Muito sinceramente, eu não sei. Porque, assim, eu particularmente acredito que a gente vai ter um ano difícil, porque os espaços grandes, de palcos grandes, eles vão ser, eu percebo que eles vão ser mais distribuídos entre esse povo dos markets da vida aí, né? E aí quem faz cultura... Porque tem uma cadeia, né? Isso envolve realmente essa questão financeira. Cassiano, viu esse lance todinho aí recente do Jorge? Sim. Do Jorge Altinho. O Jorge teve que vir se pronunciar. É gozado, né, Ira?
todo ano aparece uma coisa assim, desse né? jeito, né? E Um dia desse foi com Alcimar Monteiro, né? É estranho isso. Esse ano, por exemplo, assim, a Prefeitura de Caruaru, ela pegou os artistas da música tradicional, eu, Petrúcia Amorim, Maciel Melo, e colocou Santana e fez o palco, e colocou a gente no palco no Alto do Moura. Nós estamos lá, eu estou na programação, sempre tive na programação de Caruaru, e assim continua esse ano, dia 24, no Alto do Moura. Eu acho que eles não foram muito felizes na situação assim, do dia do lançamento, se tivesse dado o mesmo espaço, a mesma importância para esse palco alternativo e divulgado na hora, não tinha criado tanta divergência de opinião, né, das pessoas. Porque eles mostraram a abertura do São João, palco principal, fulano, mas cadê Petrúcio? Cadê Ira Caldeira? Cadê Santana? E gerou isso, sabe? E a gente estava lá no outro local. Eles não divulgaram. Eu tenho uma dificuldade muito grande, ou talvez eu não evolui muito nesse aspecto. Eu não consigo compreender bem. Veja, não estou aqui, hipótese alguma, desmerecendo ninguém, sabe, Eira? Mas eu tenho uma certa dificuldade, e ainda, talvez eu melhore daqui a algum tempo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em entender como é que se coloca um DJ para fazer um evento de São João. Eu não consigo. Agora, né, quando você vai para as pessoas dizem que gostam. Eu não consigo compreender bem isso. Não sei se é o tempo que mudou. Não sei. É muito difícil fazer assim, eu particularmente assim, como artista, porque quando eu dou uma opinião, eu não quero daquela coisa, e eu não quero agredir ninguém. Aliás, eu acho, por exemplo, o Alok, eu acho ele um artista fenomenal, um dos grandes nomes do que ele faz, dentro do que ele faz, exatamente. Então, assim, é um show grandioso, é tudo. Mas não aí é o momento. Eu particularmente acho que não é. Isso, não é o momento, né? Então, poderia ser, por exemplo, a emancipação da cidade, vamos levar. Mas eu acho ainda que nesse período das festividades juninas, a gente deveria voltar mais para a questão das tradições. Eu gostaria que fosse assim. Essas tradições, elas estão, de fato, indo embora. Agora, o que eles alegam, o que os grandes produtores alegam é que essas pessoas tradicionais não levam tanto público que um grande desse leva. Também não consigo compreender isso. Eu acho que isso é cultural. Isso aí é a falta. Porque foram colocando. O milho estava ali, aí colocou uma coisa no milho, depois colocou outra coisa no milho. Aí o povo já está achando que o milho puro é estranho. Mas se o milho sempre tivesse sido daquela forma, ninguém estranharia. E você tem outra coisa, né, Ira? Eu estava vendo outra confusão não, mas outra polêmica aí. O prefeito de Araripina, o prefeito Raimundo Pimentel, disse que não ia levar uma atração para uma atração sertaneja no São João. E essa atração sertaneja, até conhecida tal, cobrou R$1 milhão para uma apresentação. Você imagina uma cidade de 100 mil habitantes arcar com um tipo desse hotel e irresponsabilidade também. Então, tudo parece fora do prumo, viu? Esses dias vocês estavam comentando também de cachês de pessoas que estão indo para Caruaru, de cachê de 1 milhão também. Eu não sei, eu não sei se... Eu não fora do prumo, as coisas estão... Tá meio estranho, eu não sei se é por aí, não. Vamos falar de produção. Você passou esses 2 anos, como todos os demais, sem poder realizar shows, mas você continua a produzir, continua a criar coisas novas, a buscar processos alternativos? Passei por uma etapa no sentido assim, do início primeiro tempo da pandemia, por exemplo, você está administrando ainda a compreensão daquilo e ainda concluindo o que estava sendo feito. Depois vem a outra parte, que foi tentar me adequar às lives, às coisas que aconteciam naquele dia a dia ali, a rede social, a ter um contato mais íntimo com as pessoas. De repente vem uma outra... Gosto muito. Eu sou muito ativa no Instagram. Ando um pouco ausente, assim, pelo tanto que era antes, mas por causa justamente dessa outra etapa que veio... que foi a produção de fato. Durante essa pandemia, agora nesses últimos 6 meses, nós produzimos um projeto assim que era um sonho antigo, Aldo. Quando eu fui avó em 2001, eu já tenho neto de 20 anos, eu pensei que queria realmente gravar umas coisas assim para os netos. Aí o neto foi o primeiro, veio o segundo, depois veio a terceiro, o quarto, e eles já estão tudo adolescente e eu não fiz. Aí eu nessa parada agora, eu revi isso, entendeu?
E aí fizemos um projeto infantil. É um álbum com 12 canções. 12. E aí tem rock, tem um arrastapé, tem um Mas forró. Mas é autoral, 4 canções, 2 parceria com meu marido, 2 só dele. E aí tem 2 canções de Danilo Ramos, que é um menino jovem daqui, mas muito competente. Sim, de Chico Bezerra. Luizinho de Serra botou uma canção de Niná, o Braulio Medeiros. E também tem um pessoal da Bahia também, que eu sempre gravo. Eu tenho uns parceiros de lá, um pessoal. Fechou em 12. São 12 canções. Aí o quê, Ira? É um CD ou vai direto para Spotify? Como De cara vai direto para Spotify, né? A gente ainda assim pensa, YouTube, a gente quer aquela história assim, fazer um canal do YouTube separado. Clipar, né? E aí fazer os bonequinhos, aquela coisa, os desenhos. Cada vez que soltar, por exemplo, tem uma canção que chama Marinheiro. Marinheiro, quando vai pro alto mar, sempre volta com histórias pra contar. Pegue um papel em branco e um lápis de cor, enquanto eu canto, você vai imaginar. Então tem isso todo. Imagine uma baleia, 3 golfinhos e uma sereia. Todos eles reunidos e nadando em círculos, fazendo festa no fundo do mar. E a gente já começa a imaginar aquela coisa assim. Então a ideia é essa. Solta o áudio e depois a gente vai fazer isso. Demanda curso, aquela coisa assim também. Aí um mês a gente solta um vídeo, no outro mês Mas isso é um projeto bem paralelo. Você queria fazer e realizou agora. Tanto que eu poderia lançá-lo agora em maio, se eu quisesse, mas eu não farei, porque é época de eu dedicar a minha temporada de São João. Né? E a equipe está pronta, tá, para o São João? A equipe está como eu. Não está pronta. A gente entra, a gente sabe que tem que recomeçar, a gente vai a pulso, mas a gente tem demandas. Músicos, Ira, que você trabalha 8, geralmente? 8 músicos, mas 8 músicos. Mas eu tenho, por exemplo, o meu balé, são 4 meninas. A técnica são 3. O hold, da produção, pessoas, né? A fono. Dá umas 20 pessoas. 18 pessoas. Caramba. São 18 pessoas. E de repente já foram 21 e aí reduzimos um pouquinho, chegamos em 18. E de repente teve que juntar o povo todo, né? Tem que e agora juntar modelar, todo mundo de novo. Né? Então, assim, a gente. Os contatos têm sempre sido no grupo, né? Mas aí a gente encontra agora em maio, com canções que a gente quer trazer, dá uma mexida no repertório. Caruaru, né? Você tá confirmada, Dia né? 24, Alto do Moura. Tá. Ira, e Campina Grande, Bahia, falam muito do São João da Bahia, né? Que é um eu São cheguei João grande, a fazer né? Bahia alguns anos atrás, Aldo. E assim, realmente agora distante, mas né? é justamente isso. Assim, eu ia. Olha, aconteceu um ano, por exemplo, que eu fui pra Amargosa, perto de. Não dá pra voltar. E aí tive que voltar, que pintou um show pelo governo em Belo Jardim. E depois eu fui pra uma outra cidade, que eu fui pro Petrolina, outra cidade da Bahia. Então, assim, era muito penoso. O ônibus. Caramba. Era muito penoso. Teve um dia que eu cheguei na Bahia, era pra ter chegado lá às 8 horas da noite. Nós chegamos 11h30 da noite, o show era pra meia-noite. Chegando e cantando. Sabe, eu cheguei assim, eu lembro que eu passei um creme no cabelo, nos bastidores, passando água. Eu viajo com aqueles lencinhos umedecidos, distribuí pra equipe, pros meninos. Se recompor, não dava pra tomar um banho. Então, assim, aí eu fiquei pensando, puxa, assim, é um cachê melhor, é uma estrutura melhor, e eu lamento que a gente não tenha esse olhar para os palcos, para o cuidado de luz. Evidentemente... A Bahia faz isso, é bem estruturada, é? Bem estruturada. Isso eu tô falando, assim, das cidades pequenas, porque se a gente for falar de Caruaru, da estrutura que tem, o Marco Zero, também são, né, eles têm todo esse cuidado, mas eu digo assim, de uma forma geral, eles têm mais investimento. E o cachê também chega a ser... melhor. Pelo menos 50%, 60% a mais. Por isso que tem muita gente que opta em fazer muito lá na Bahia, né? Porque diz que são muitas cidades, né? Então a gente vê pessoal que mora pro lado de Petrolina, Flaviano, que mora ali por... Então ali eles conseguem administrar melhor. Aqui a gente ainda não tem... Talvez porque Caruaru termine ofuscando, né? Você não tem grandes eventos nas cidades. Carpina fazia um São João razoável, não sei Petrolina nem se... faz também, tem uma estrutura muito boa. Já fiz Petrolina vários anos. Nunca fui no São João de Arco Verde, por incrível que pareça. Vai fazer também. Petrolina faz. Também está com uma programação muito voltada para o sertanejo. Pro pistolões, aquela coisa. Ira, também. Essa coisa do... Não é do valorizar o artista local, que a gente sempre termina malhando esse mesmo assunto.
Mas as políticas voltadas para essa cultura mais tradicional, você entende que elas estão paradas, é? Não elas se trabalha muito? Elas andam muito pouco, de fato. Então, assim, quando você vê assim, que ela tá parada, porque elas andam tão lentamente que você não sabe quando tá parado. Entendo. Na verdade, não existe um investimento, um cuidado nessa área, né? E isso é Você ruim. fala da produção mesmo, né? De próprio investimento. Né? Você vê quanto é destinado à cultura no Brasil hoje. Próprios ministérios que a gente tinha, essa coisa. Então não existe esse cuidado. Essas leis, elas funcionaram nesse período agora de pandemia ou não? Você acredita que eu não fiz a lei? Não foi em busca dela? Não fui. Tem Aldir Blanc, né? Que se fala muito, né? Não fui porque, assim, era aquela história. Assim, eu tava... Né? fazendo live. De repente eu percebi que fazer as lives não me deixavam feliz. Certo. Aí depois eu cheguei a fazer. Teve um São João que eu fiz live, por exemplo, para alguma prefeitura, para sindicatos, né? Aí chegamos a trabalhar. Mas aí aí depois, isso assim, depois eu fui ficando desgastada, que eu não me abastecia. Uhum. E aí, quando chegou essa história da lei, eu não tive muita disposição de fazer. Em busca de entendeu? formular projeto. Eu ia fazer um projeto, buscar uma coisa assim que eu já tinha detectado que não me deixava feliz. É porque tem uma parte burocrática chata também, né? E pesada, pois né? É, você tem que eu queria ter feito eu teria até feito, se fosse o caso, se eu tivesse me atinado, por projeto infantil, né? Tá. Que pode fazer. Porque aí, assim, aquela história assim, eu vou buscar um recurso para fazer algo que me deixa feliz. Aí acho que justifica. Uhum. Então, quando eu tiver oportunidade, eu faço por projeto infantil. Estão compondo para você? Chico Bezerra tem aparecido ou não? Chico fez uma canção, aliás, eu regravei, mas ele também fez. Chegou até a fazer umas coisas específicas para o projeto infantil, em parceria com o Biguá, que é meu companheiro. Uhum. Mas acabei optando por outra canção que ele já tinha feito há mais tempo atrás. Mas então o Chico está sempre presente. E também tive a oportunidade de participar de projetos que ele lançou. Fui no estúdio, gravei canção dele, um álbum que ele está lançando agora também. Eu canto lá também. Irá, nessa caminhada aí de 10, 5 anos para cá, tem surgido muita gente boa no ato da composição? Muita gente lhe entrega músicas, olha, Irá, ouve isso aqui, lê isso aqui. Tem sim. Aparecido? Tem uma pessoa que me chama muita atenção, que é o próprio Danilo Ramos. De onde ele fez daqui do Recife. Do Recife. É um rapaz jovem, chama Danilo Ramos. Eu vi ele fez uma canção que eu gravei quando começou a pandemia. A pandemia começou em março, ali abril, aí ele fez e eu gravei em maio. Já tô sentindo a quenturinha da fogueira. Foi a saudade que aqueceu que apertou meu coração. Andam dizendo que este ano não tem jeito, mesmo que aperte o peito, não vai ter mais São João. Então me explique por que eu ouço da janela um barulhinho que mexe com minha emoção. É a zabumba misturada com a sanfona, avisando pro meu povo que não se aveste não. Mas nordestino tem sangue quente nas veias e um brilho forte que não apaga fácil não. E logo, logo, minha gente, isso passa e não vai sobrar solado de chinelo no salão. Legal. Não é lindo? Ele fez em e aí pandemia, ele fez assim, né? essa história assim, e eu gravei, porque era a forma que tinha assim naquele momento assim de falar com o povo. Logo, logo isso passa e não vai sobrar solado de chinelo no salão. De passar a esperança, né? E nesse projeto ele fez 2 canções, eu gravei dele. Eu pedi, Danilo, eu vou fazer um projeto infantil. Aí ele disse pra mim, Aira, eu nunca fiz música pra criança. Eu digo, mas faça. Pô, ele fez 2, as 2 entraram no projeto. Caramba. Então o moleque é bom. O moleque é bom. E tem Braulio Medeiros também, eu já gravei ele anteriormente, parceiro de Chico Bezerra. Uhum. Mandou também canções pra mim, já mandou antes, né? Braulio é um compositor muito bom também. Então, assim, tem muita gente... Então tem muita gente produzindo. Produzindo, e tem muita coisa boa acontecendo, né? E a gente, como intérprete, tem que estar atento a isso, pra gente não ficar sempre, né, nesse círculo vicioso também. Com todo respeito, né, à turma que já está na estrada aí e que são realmente merecedoras desse respeito, desse cuidado que a gente tem. Tem que dar valor ao mas novo, a gente né? tem que estar atento, sim, ao novo, sim, tem muita gente boa. Você sabe que outro dia a Cristina Amaral estava aqui conversando com a gente, sim. E Cristina está colocando em prática os projetos paralelos, né? Não só de forró, essa coisa toda. Ela fez projetos homenageando Nelson Gonçalves Ângela Maria, né? Ela tem feito isso. Você também busca esses projetos, Irá? Porque você
Aquela coisa de rotular cantor, não dá pra fulano só canta forró. Isso, frevo, isso não existe, né? Eu sempre, assim, engraçado, que eu briguei por isso desde o início. Quando a pessoa dizia, Irá, você é uma cantora, Irá é forrozeira, eu digo também. Também. Né? Mas eu sou um intérprete da música popular brasileira. Claro. Aí as pessoas, mas então, que música que você canta? Eu digo, eu canto música bonita. Aí, música bonita, ela pode ser shot, forró, baião, brega, arrastapé, seresta. Eu canto música bonita, bolero, minhas toadas, os repente, o que for. Então, assim, isso é muito bom. Porque, assim, particularmente para mim foi bom. Porque existe uma segregação e que eu não me permito participar dela. Sabe, assim, então eu canto, eu sou louca com frevo de bloco, né? Então eu passeio por isso assim muito tranquilamente, porque eu sempre disse, desde quando comecei, o compromisso que eu tenho é com as músicas que eu acho que me representam. Irá, mas essa coisa está se descaracterizando, não tá? Porque a gente está vendo ao longo dos anos mais recentes, as pessoas cantam frevo, cantam forró, e antigamente talvez essa coisa era muito mais forte. Mas todo mundo que, por exemplo, eu vejo você, vejo o Alcimar, vejo o Almi, canta forró, canta frevo, canta tudo. Somos cantores. Não é cantor de um estilo único, né? Eu acho que isso não... Algumas pessoas se definem como forrozeiro, e eu tenho, né, é opção. É opção então, pessoal, exatamente, opção. Né? Aí, pronto... Uns, inclusive, nem tentam cantar outra coisa porque não gostam. Mas não é o meu caso, entendeu? Eu gosto de cantar os frevos de bloco, as folhas. Eu gosto. Você participa, inclusive, eu gosto de né? música Você é bem boa, música bonita. né? Olha, música de criança, de ninar, de tudo. Quando você fala essas toadas, tem a carga mineira aí ou não? Tem. A toada tem isso? E uma coisa que acontece nessa história do meu repertório, da forma de cantar, é que se eu falasse assim, eu sou forrozeira, eu canto, eu ia de cara negar toda a minha influência da música mineira, né? Da moda de viola, do caipira. Então não tem como fazer isso. Aí uma coisa entra na outra. Então as toadas, as guarânias, isso está impregnado no que eu ouvi a minha infância inteira. Então até no meu jeito de cantar forró, se a pessoa for perceber, tem a influência. Para os eventos próximos agora, você está montando um repertório específico, diferente de anos anteriores? Como é que está a montagem? Ainda não teve tempo de sentar para listar? Estamos fazendo isso. O fato é que a gente não tem um tempo hábil, por exemplo, de mudar muita coisa. Então fica aquela história assim, a gente pega E nem tem como, né? Tem música mesmo, que se eu não cantar, deixa que o vento penteie em teus cabelos, o povo vai Irá não veio. Então tem música mesmo, que é a mesma coisa de marca, de né? Petrúcio ir fazendo um show e não cantar Tarek Mariola. Então tem coisa que de fato, do meu repertório. E essas canções, assim, elas são 50%. Então essa outra parte é que a gente mexe, né? Então a gente ainda está em tempo hábil para cuidar disso até a temporada. Quem quiser contactar com Irá Caldeira, qual é o caminho mais curto? Eu tenho uma produtora arretada, ela chama Irá Caldeira. Fala com Irá. Fala com Irá. Vocês podem mandar recado para mim no Instagram, que eu mesmo respondo. É Irá Caldeira, Irá Caldeira. Instagram. Irá Caldeira. Só Irá Caldeira. Lembrando que o Irá tem um H no final, I-R-A-H. Pode chegar ali e falar, Irá, aí eu passo o WhatsApp e a gente conversa lá, então é bem fácil. Tem um site também, iracaldeira.com.br. A época é essa de contactar com o Irá. Irá, obrigado, viu, pela passagem, pela atenção. E a gente vai se ver. Até o próximo encontro. Obrigado, viu? Muito obrigada. Muito grato a você que acompanhou mais um bate-papo. Até o próximo encontro.